da Verdade. Devocional de 30 de maio. Quando ficamos encurralados. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14, de 10 a 12. Deus ouvira o clamor do seu povo escravizado no Egito e enviara Moisés para libertá-lo. Após a 10ª praga, finalmente Faraó se viu forçado a deixá-los ir. Mas tão logo eles saíram, o tirano mudou de ideia. Como está escrito: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Versos 5 a 8. No capítulo anterior, Moisés registra que o próprio Deus os fez desviar a rota normal e os guiava. Capítulo 13, versos 17, 18, 21 e 22. Quando olhamos para as atitudes dos filhos de Israel diante do beco sem saída, vemos que não somos diferentes. Temos aqui o nosso retrato. Em primeiro lugar, quando ficamos encurralados à semelhança de Israel, esquecemos-nos do que Deus já fez. Foi o que fez Israel. Ao se virem entre o poderoso exército egípcio e o mar, eles se esqueceram tanto das promessas de Deus como dos seus poderosos feitos até ali. Eles tinham visto as pragas que Deus havia enviado aos egípcios, das quais eles estiveram livres. Mas na hora do aperto, sua fé se fora. Esqueceram dos milagres que Deus fizera diante de seus olhos. Agora, encurralados por Faraó, tudo o que importava era o fato de que se viam entre o mar e o exército inimigo. Quem de nós, crentes em Cristo, não conhece as promessas de Deus? Qual dentre nós nunca experimentou uma poderosa intervenção de Deus em um momento crítico? Se você é um verdadeiro cristão, certamente teve experiências genuínas tanto das promessas quanto do poder de Deus em sua vida. Mas quão facilmente esquecemos das promessas do Senhor e das suas obras maravilhosas em nossa vida quando ficamos encurralados. Chegamos a duvidar da sua bondade e das suas intenções para conosco. Chegamos a desejar voltar ao Egito e a flertar com o mundo quando ficamos encurralados. Até passamos a achar que não vale a pena servir a Deus. Em segundo lugar, quando ficamos encurralados, descobrimos o nosso próprio fracasso. Observe que no final do verso 8, a Escritura declara que os filhos de Israel saíram afoitamente. A versão Almeida século XXI traduz assim: Mas os israelitas saíam de punhos erguidos, sendo esta a tradução mais literal. A mão levantada é uma expressão de orgulho na Escritura. Ou seja, o povo de Deus saiu orgulhoso, talvez achando-se o tal perante os egípcios. Mas foi só perceberem que estavam encurralados no deserto, sua coragem evaporou como fumaça. Foi só sentirem que estavam sem saída, com o inimigo em seu encalço e o mar à sua frente, logo viram sua fraqueza e ficaram apavorados. Neste sentido, ficar encurralados trouxe-lhes um grande benefício ao expor a inutilidade de seu vão orgulho, bem como revelar sua completa dependência de Deus. Em seu livro Deus Não é Justo, o escritor evangélico Joel Freeman observou com razão que, como seres humanos, somos criaturas frágeis. Sempre há um fio de cabelo da insanidade. Todavia, ao mesmo tempo, paradoxalmente, somos obstinados e rebeldes. Em seu livro Depressão Espiritual, Martin Lloyd-Jones nos alerta: vocês podem ser inocentes de qualquer dos pecados mais vis e ainda assim serem culpados desse terrível pecado, de estarem satisfeitos com suas próprias vidas, de terem orgulho das suas realizações e de olharem para os outros com superioridade, sentindo que são melhores do que eles. Não há coisa pior do que isso. Dessa forma, por nos amar, o Senhor Deus precisa quebrar nosso orgulho a fim de que Ele não nos destrua. Por isso, às vezes, é salutar para nós ficarmos encurralados. Davi teve muitas experiências com Deus através das situações de aperto. Ele reconhecia sua tendência a sentir-se autossuficiente em momentos de sucesso. No Salmo 30, versos 6 e 7, por exemplo, ele diz:
Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. A condição de encurralados trata nosso orgulho, pois somente quando Deus nos permite estar cercados por provações é que percebemos que somos em nós mesmos um fracasso total e não podemos nos salvar a nós mesmos. Deus permite que sejamos encurralados, ou melhor, nos leva para situações extremas apenas para nos mostrar o quanto somos miseráveis e fracos sem Ele. Mas nessa mesma situação, Ele nos manda ficar firmes e confiar, marchando na direção que nos ordena, na certeza de que todo obstáculo recuará diante daquele que confia no Senhor, e o inimigo será humilhado e destruído. E do mesmo modo que a intercessão de Moisés salvou o povo dos egípcios e da voragem do mar, muito mais a intercessão de Cristo, de quem Moisés era mera prefiguração, garantirá a vitória nesses momentos de crise. Pois, conforme diz a Escritura, como enviado autorizado de Deus, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança, conforme está escrito em Hebreus 3, 5 e 6. Precisamos reconhecer que as situações em que ficamos encurralados são designadas por Deus para expor nossa fragilidade e insegurança, a fim de que sejamos mais confiantes no Senhor e mais humildes em nosso trabalho para Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.